Olá meus irmãos, boa tarde, vamos lá para mais um vídeo sobre a Bíblia, né? Meus irmãos, me desculpe, o vídeo era para sair às 2 horas da tarde, estou gravando aqui às 4 horas da tarde, né? Mas o importante é que eu poste o vídeo, né? Eu tenho que postar no horário certo, né? Porque se eu disse que era 2 horas, eu tenho que postar às 2 horas. Só que eu dei uma relaxada, né? E não postei, né, às 2 horas. Vocês estão vindo aqui, né, gravar às 4 horas da tarde. Então, mas o importante é que estou aqui, né, gravando para todos vocês. Isso que é importante, não é isso, meus irmãos? Então, hoje o vídeo é sobre o que? Isso no título você já está vendo. Hoje é sobre a história do profeta que batizou Jesus, que é a história de João Batista. Na verdade é João Batista, a história do profeta que batizou Jesus, né? Então João Batista é popularmente conhecido como o profeta que anunciou a chegada do Messias. Batizou Jesus nas águas e pregou o arrependimento dos pecados, né? É o que nós temos que pregar. As pessoas têm que se arrepender de seus pecados. Como profetizamos em Isaías 40, versículo 3, João Batista era a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o ministério de Jesus Cristo. João Batista foi o último profeta da antiga aliança, né? Da antiga aliança. Então, o nascimento de João Batista, o profeta do Altíssimo, na verdade, não autismo não. O nascimento de João Batista, profeta do Altíssimo, perdoe aí meus irmãos, deu errado aí. O nascimento de João Batista é relevado na Bíblia de forma especial. Isto porque o seu nascimento está diretamente ligado ao nascimento de Jesus. Isabel, sua mãe, e Maria, mãe de Jesus, eram parentes. Seu nascimento se deu milagrosamente. Os seus pais tinham idades avançadas. Além disso, Isabel era estéril, né? Quem não sabe, estéril não tem filho. Apesar da sua condição, Isabel sempre pediu a Deus por um filho e em suas orações foram atendidas, né? Então, Isabel queria um filho e ela pediu em oração e a oração dela foi atendida. Se foi atendida foi porque ela teve um filho, né, meus irmãos? Vamos lá. Servindo como sacerdote, Zacarias, seu pai, foi surpreendido no templo pela aparição do anjo Gabriel. Ele anunciou que Isabel lhe daria um filho que seria cheio do Espírito Santo e se chamaria João. Incrédulo, Zacarias questionou o anjo e por causa disto ficou mudo até que a profecia se cumprisse, né? Então, né, o anjo Gabriel, né, ele anunciou a Isabel que lhe daria um filho, né? Ele foi lá e avisou que ela ia ter um filho, o anjo, né? Então, ela ia ter um filho que ia ser cheio do Espírito Santo, que ia se chamar de João, né? Como eu falei aqui. Então, no 6º mês de gestação de Isabel, Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Ele avisou da gravidez de sua parente e que ela mesma teria um filho e se chamaria Jesus. Por isso, a diferença de idade de João Batista para Jesus era de apenas 6 meses. Depois dessa revelação, Maria visitou Isabel, segundo Lucas, capítulo 1, versículo de 39 a 45. Depois vocês dão uma olhada lá. Quando Maria saudou Isabel, João Batista, ainda no ventre, agitou-se de alegria. Então, ficou muito feliz, né? João nasceu sem problemas e no 8º dia foi circuncidado. Na cerimônia, Isabel disse que o nome do bebê seria João. O casal foi questionado, pois não havia parentes com este nome. Zacarias, ainda mudo, pegou uma tábua e escreveu o nome dele. É João. Ao fazer isso, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. A Bíblia registra um cântico de Zacarias em Lucas capítulo 1, versículo de 68 a 80. Depois vocês dão uma olhadinha lá, né? Lucas capítulo 1, versículo de 68 a 80. Onde os sacerdotes chamam o menino de profeta do Altíssimo.
A cultura popular cristã adotou a ideia que João Batista e Jesus eram primos, né? Eram primos, né? Então, aqui a cultura popular cristã, né, fala que João Batista e Jesus eram primos. Mas não é possível afirmar esse grau de parentesco a partir da Bíblia, apesar da Bíblia afirmar que Isabel e Maria eram parentes. Então, é por causa disso que eles acham que João e Jesus eram primos, porque Isabel e Maria eram parentes, né? Da palavra grega sugênios, o conceito de primos não era comum na época, né? Então eles pensam que João e Jesus são primos por causa que Isabel e Maria eram parentes uma da outra. Então surgiu esse negócio que eles eram primos, né? O ministério do profeta João Batista. A Bíblia em Lucas 3, versículo 1 e 2, diz que João Batista começou a pregar no deserto no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilato era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e Anás e Ceifás exerciam o sumo sacerdócio segundo os estudiosos. Esse período equivale aos anos aproximados de 26 dias. Eu acho que é isso. Eu não entendi muito isso aqui, meus irmãos. Mas, continuando. Segundo Lucas 3, capítulo 3, versículo 3, João Batista percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, né? Cumprindo o que foi profetizado pelo profeta Isaías. O profeta João Batista tinha uma personalidade forte e exerceu o seu ministério. Com força e coragem, sua pregação era focada no arrependimento dos pecados, através do batismo nas águas e no anúncio da vinda do Messias, né? Então, João Batista, ele era focado, né, na volta de Jesus, e ele era focado em quê? No arrependimento dos pecados. Mas estava muito certo. Nós temos que falar da vinda de Jesus, né? Vem buscar todos nós que estamos esperando o Senhor, né? Então, ele também pregava sobre o arrependimento dos pecados. Também temos que falar isso. Os pastores, eles têm que falar mais sobre isso. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados, meus irmãos. Porque se você não se arrepender, vocês vão perder sua salvação. Se você não se arrepender dos seus pecados, não adianta você ir para a igreja, você participa de pequenos grupos, sei lá, vai acampar alguma coisa, né, com as pessoas da igreja, mas está pecando em alguma coisa, está escravo de algum pecado. Então, se você não se arrepender, se você não botar seu joelho no chão e falar com Deus, não vai adiantar nada, meus irmãos. Não vai adiantar nada. Entendeu? Então, João estava certíssimo. Tem que mesmo pregar, né, sobre o arrependimento dos pecados. E principalmente da vinda de Jesus, né? Diferente dos sacerdotes que vestiam roupas valiosas, João peregrinava pelo deserto, comia e se vestia de forma rústica. Podemos dizer que seu ministério foi uma transição entre a antiga e a nova aliança firmada em Jesus. Meus irmãos, agora eu vou falar as principais características de João Batista. Vocês vão saber agora quais são as principais características de João Batista. Vamos lá? As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 4, né, vocês vão encontrar. Ele e seus discípulos jejuavam com frequência. Ele jejuava com frequência, né? Lá em Mateus 9, versículo 14, vocês vão encontrar também. Em Lucas capítulo 3, versículo 7 a 9 fala: João Batista tinha uma personalidade forte e pregava arrependimento dos pecados com autoridade e poder.
anunciou a chegada do reino de Deus. Mateus 3, versículo 2. João confessou publicamente que não era o Cristo, nem Elias, né? Em João capítulo 1, versículo de 19 a 21. Reconheceu Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo de 29 a 34, vocês vão ver tudo isso. E em Mateus capítulo 3, versículo 11, fala que profetizou que Jesus batizava pelo Espírito Santo. Sua pregação atraía multidões aos rios Jordão. Até fariseus e saduceus procuravam o batismo nas águas, mas foram exortados pelo profeta. Sua pregação teve tanto impacto que muitos o associavam com Elias e até mesmo o especulavam como o Messias, algo que sempre negou. Não é isso? Então, espero que vocês tenham entendido as principais características de João Batista. Agora vamos falar sobre João Batista batiza Jesus nas águas do Rio Jordão. Vamos falar sobre isso. João Batista sempre reconheceu Jesus como o Senhor do mundo e teve a honra de batizá-lo na água do Rio Jordão. Ele sabia que não era digno de tal coisa, mas concordou com Jesus que era necessário ser feito para que se cumprisse a palavra de Deus. O batismo de Jesus foi algo maravilhoso e João Batista podia presenciar um momento chave de revelação da divindade de Cristo, como relatado em Mateus capítulo 3, versículo de 13 a 17. João quando emergiu das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, pousou sobre ele. E do céu soou uma voz dizendo: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Né? Após o batismo, João testificou e testemunhou publicamente que Jesus era o Cordeiro de Deus. Testemunhou publicamente que Jesus era o Cordeiro de Deus. Segundo a passagem em João, capítulo 1, versículo 19 a 28, fala: alguns sacerdotes e levitas especulavam se João Batista era o Messias, ou até mesmo o profeta Elias. Ele negou em alta voz e profetizou que o Messias estava perto. Então ele negou que ele não era o Messias e nem era o profeta Elias, né? No dia seguinte a este fato, João Batista se aproximou de Jesus e confessou publicamente que ele era o Salvador, explicando ao povo com detalhe o que acontecerá no batismo do Rio Jordão. Testificando que Jesus era o Filho de Deus, dessa forma, confirmando tudo que o profetizou durante o seu ministério. Então isso aqui foi quando quando João batizou Jesus, né, nas águas do Rio Jordão. Então, meus irmãos, para finalizar, eu vou falar agora da morte de João Batista, né? Vou falar da morte de João Batista, vocês vão saber como foi. Então, vamos lá. O ministério de João Batista foi exercido cheio de autoridades e transformou a vida de muitos, mas também causou a ira dos políticos e religiosos. João Batista denunciou publicamente o adultério de Herodes Antipas, então o governador da Galileia, com Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Essa denúncia, além de desconfiança de liderar uma possível revolta, fez com que João Batista fosse preso. Herodes queria matá-lo, mas com João preso tinha a população sob controle. Durante o aniversário de Herodes, a filha de Herodes agradou-lhe com uma dança e lhe deu o direito de fazer um pedido. A filha de Herodes fez um pedido inusitado. Pediu a cabeça de João Batista. Você imagina, meus irmãos? Pediu a cabeça de João Batista. É o que ela pediu. Tanta coisa para pedir, né, mano? Mas vamos continuar. Aflito diante dos convidados, fez com que a filha de Herodes pedirá, decapitando João na prisão e apresentando a sua cabeça numa bandeja diante dos convidados. Nossa, mano. O seu corpo foi sepultado por seus discípulos e Jesus foi avisado do ocorrido. O seu corpo foi sepultado por seus discípulos e Jesus foi avisado do ocorrido. Então,
a Bíblia não diz com quantos anos João Batista morreu. A Bíblia não fala. Mas segundo o cálculo dos estudiosos, né, o profeta nasceu no ano 2 antes de Cristo, né? Acho que é assim, meus irmãos. E morreu aproximadamente entre o ano 27 a 30 depois de Cristo. Meus irmãos, isso aqui é cálculos de estudiosos. Então, se a Bíblia não falou nada, né, nós não sabemos. Eu só estou falando aqui que isso aqui são cálculos dos estudiosos, né? Não quer dizer que ele, né, morreu aproximadamente entre 27 a 30 depois de Cristo, viu, meus irmãos? Então, meus irmãos, foi isso. Vídeo de hoje, né? É a história do profeta João Batista que batizou Jesus. Esse vai ser o título. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a cada um de vocês e um abraço. Até o próximo vídeo. Meus irmãos, vou ver aí sobre o devocional para ver como é que eu vou deixar esse devocional, porque eu tenho que trazer o devocional para todos vocês, viu? Então, Deus abençoe a cada um de vocês e um abraço.